Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos indo sequencialmente em exposições que nos ensinam sobre aquilo que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Chegamos ao dia do Senhor de número 20, a terceira parte da nossa confissão no Credo Apostólico sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Vamos ler o dia do Senhor 20, a pergunta de número 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para que pela verdadeira fé me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Agora, nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, versículo 44 ao 49. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Oremos. Ó Senhor Deus, nós vamos, Senhor, nesse instante ouvir a exposição da Tua palavra e nós queremos humildemente pedir ao Senhor que nos ajude. Primeiro, que o Senhor tenha misericórdia daquele que fala, para que o faça para a Tua glória, sendo fiel às Escrituras, apontando para Cristo e sua obra. Que o Senhor lhe conceda graça para, com intrepidez, em nome de Cristo, anunciar o Evangelho. Abençoa todos nós que ouviremos. Haz com que tenhamos humildade para receber a Tua palavra, que recebamos as santas instruções com um desejo sincero de vê-la aplicada à nossa própria vida. Dirige, Senhor, os nossos passos, consola, corrige, repreende, exorta com a Tua palavra, que ela produza frutos que são por Jesus Cristo para a Tua glória. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos à terceira parte do Credo Apostólico. Na primeira, nós aprendemos sobre Deus o Pai e a nossa criação. Na segunda parte, sobre Deus o Filho e a nossa salvação. E agora, na terceira parte, aprendemos sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Nós confessamos todos os domingos: creio no Espírito Santo. E por isso, então, é importante que nós nos voltemos para o ensino bíblico sobre o Espírito Santo, a fim de não cairmos no erro de nos voltarmos para ele como se a obra dele fosse independente da obra de Cristo, ou cair em outro erro, que seria o erro de desprezar a obra do Espírito Santo. Por isso, nesta tarde,
veremos que Deus cumpriu a sua promessa e por meio de Cristo ele nos deu o Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler, no Evangelho segundo escreveu Lucas, é, como vocês devem ter observado, a parte final deste Evangelho. E nesse ponto do Evangelho de Lucas, Lucas já teve o cuidado de nos mostrar a pregação do Senhor Jesus Cristo, o seu ensino, também as obras que o Senhor Jesus Cristo realizou como o Messias de Deus. Em nosso texto, Lucas está registrando as últimas palavras de Jesus depois da ressurreição, porém antes da ascensão. Os versículos 50 a 53 registram essas palavras. Apontam para essa ascensão, melhor dizendo. Então, o que havia acontecido até aqui, nesse momento da história do nosso Senhor? Ele já havia morrido pelos nossos pecados. E também já ao terceiro dia, ele havia ressuscitado. E então, num período de 40 dias, o Senhor Jesus Cristo apareceu por diversas vezes aos discípulos. E nessas ocasiões em que Jesus, durante os 40 dias, apareceu aos discípulos, ele estava oferecendo aos discípulos as suas últimas instruções. E aqui temos a última dessas instruções. E podemos notar que os discípulos ainda estavam com dificuldades para entender tudo o que acontecera a Jesus como algo que tinha sido revelado pelo próprio Deus na Escritura. Foi por isso que em uma das últimas aparições de Jesus aos discípulos, ele mostrou aos discípulos exatamente isso. Que a sua morte, que a sua ressurreição foram cumprimento, acabamos de ler, da lei, dos profetas e dos salmos. Isso quer dizer que todo o Antigo Testamento, que essas são as 3 divisões do Antigo Testamento hebraico, que todo o Antigo Testamento dá testemunho tanto de sua morte quanto de sua ressurreição. Jesus havia falado essas coisas aos discípulos antes da sua morte, por diversas vezes. Mas perceba, eles só puderam entender o que Jesus estava lhes mostrando agora, que o próprio Senhor lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento. Eles foram ensinados por 3 anos, mas no final de 3 anos ainda não estão entendendo. Só pode entender quando o próprio Cristo graciosamente abre o entendimento. Jesus lhes mostrou pelas Escrituras que o Cristo haveria de padecer, ressuscitar ao terceiro dia e que decorrente disso haveria então pregação em nome dele a todas as nações, chamando os pecadores ao arrependimento, a começar por Jerusalém. Veja que isso está nos versículos 46, 47 e 48. No final ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. Dentro desse contexto, os discípulos então foram designados como testemunhas, isto é, para falar o que eles haviam visto e ouvido, para testemunhar não somente que Cristo morreu, mas também que Cristo ressuscitou. Eles deveriam anunciar esta mensagem a todas as nações, a mensagem do Evangelho. O anúncio de que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E agora, pela pregação do Evangelho, Deus estava chamando pecadores ao arrependimento, a deixarem seus caminhos maus, a se voltarem para Ele, crendo no Salvador providenciado por Deus. Mas a pergunta é: aqui está então a missão. Eles devem ser testemunhas. Mas a pergunta é: eles estão prontos? Eles estão preparados para cumprir esta missão? Para serem testemunhas de Cristo?
E a resposta é não. Não estão. Nem tendo Jesus como mestre, eles estão prontos. O melhor professor, o professor perfeito, não estão prontos. No início do texto, vimos que eles só puderam compreender as Escrituras, o que a Escritura dizia a respeito de Cristo, depois que Cristo abriu o entendimento deles. Então eles ainda precisavam receber o poder do Espírito Santo para cumprirem seu ofício como pregadores do Evangelho de Cristo. Sem isso, sem a bênção do Espírito Santo, sozinhos, o testemunho deles seria um testemunho ineficaz. Por isso, o Senhor, nesse contexto de mostrar a eles sobre sua morte e ressurreição nas Escrituras, no contexto de dizer a eles que eles foram chamados para serem testemunhas, nesse contexto, Jesus lembra da promessa do Pai. Veja o versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa é esta mencionada por Jesus Cristo? Lendo Atos capítulo 1, que também foi escrito por Lucas, descobrimos que esta é a promessa a respeito do Espírito Santo. Mas a pergunta é: onde podemos encontrar esta promessa no Antigo Testamento? E um dos lugares, talvez um dos principais, é no livro do profeta Joel. No seu livro, Joel está registrando o juízo de Deus sobre o povo de Deus. Ele anuncia a vinda de gafanhotos que iriam acabar com a lavoura por causa do pecado. Deus estava punindo o seu povo. Mas em meio a esta punição dos gafanhotos, o Senhor os chamou ao arrependimento. E ao chamá-los ao arrependimento, em meio à execução do seu juízo, Deus, que é justo e misericordioso, fez também promessas de misericórdia. Essas promessas de misericórdia estão no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, nos versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus está revelando a sua misericórdia. E em meio a essas promessas, dirigidas a que se arrependessem de seus pecados, o Senhor prometeu o Espírito Santo. Ele prometeu a salvação a todo aquele que invocasse o seu nome. Mas primeiro, todo que invocasse o seu nome, ele prometeu também derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Basta olhar para a profecia de Joel no capítulo 2. O que isso quer dizer? Para entender isso, devemos estar cientes de que a Bíblia não fala sobre o Espírito Santo como se a obra do Espírito Santo iniciasse agora, com essa promessa sendo cumprida no Novo Testamento. A obra do Espírito Santo não inicia no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, lemos sobre o Espírito Santo por toda a Bíblia, a começar no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1, 2, que nos diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Ele está agindo na terra desde o princípio. Ele participou da criação e ele continua participando da obra da providência. O Salmo 104, versículo 30, nos ensina que Deus renova a face da terra por meio do seu Espírito.
sua participação na obra da criação e na obra da providência, apontam para o fato de que o Espírito Santo é Deus. E é isso que confessamos quando nós dizemos: creio no Espírito Santo. Por isso lemos no Catecismo que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. No Antigo Testamento lemos também sobre o agir do Espírito Santo, capacitando aqueles que haviam sido chamados para um ofício. O vemos capacitar profetas, sacerdotes e reis para executarem seu ofício de maneira eficaz. Por isso aquelas pessoas eram ungidos com óleo. O óleo era um símbolo do Espírito Santo. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, lemos sobre o momento em que Davi foi ungido como rei. Diz o texto: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Óleo derramado, indicativo de que a partir daquele momento o Espírito Santo iria agir em Davi para capacitá-lo a exercer o seu ofício como rei. Então, como podemos ver no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado sobre todos para capacitar a todos para o exercício de um ofício, mas ele era derramado apenas sobre alguns a quem Deus havia escolhido para algum desses ofícios, um ofício especial. Mas em Joel, a profecia de Joel, o Senhor promete que chegaria o dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isto é, não somente sobre o sacerdote, ou sobre o profeta, ou sobre o rei, mas sobre todo o povo de Deus. E, na verdade, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, nos diz o seguinte: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo nos ensina, pelo Espírito Santo, Deus nos ungiu com o Espírito Santo. Então, na nova aliança, não apenas alguns membros são capacitados pelo Espírito Santo, mas todos os membros que estão unidos a Cristo são ungidos e capacitados pelo Espírito Santo. Deus fez sua promessa no livro de Joel, mas ele não cumpriu naqueles dias, nem dos profetas que foram depois de Joel. E por que Deus não cumpriu logo? Porque esta promessa estava vinculada à salvação providenciada por Deus. Joel capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, era preciso que a obra da salvação, que sabemos agora, seria realizada pelo Senhor Jesus Cristo, fosse cumprida. E em nosso texto aqui, em Lucas, podemos ver o vínculo entre essas coisas. O contexto da palavra de Jesus sobre a promessa de Deus de enviar o seu Espírito Santo é o contexto da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então, o pano de fundo em que o Espírito Santo é dado à igreja é este: Jesus cumpriu sua obra. Esse é o pano de fundo. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ascendeu ao céu como nosso Rei vitorioso. E de lá, Ele nos deu e nos enviou o Espírito Santo. É isso que se pode aprender no capítulo 1 de Atos. Esta maravilhosa bênção, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos é concedido, não como uma coisa que vem solta, do nada,
Mas algo muito específico. Nos é concedido o Espírito Santo como uma bênção decorrente da obra completa de Cristo a nosso favor. É porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, que o Espírito Santo nos é dado. Deus cumpriu sua promessa por meio e por causa de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, percebam uma coisa aqui. O quanto este pequeno ponto sobre o Espírito Santo é diferente do que muitas outras pessoas falam sobre o Espírito Santo. Há pessoas que falam sobre o Espírito Santo e parecem pegar Jesus e colocar Jesus na geladeira, fica aqui um pouco, e vamos agora só falar sobre o Espírito Santo. Desvinculam o Espírito Santo da obra de Cristo. E até dão mais atenção ao Espírito Santo do que ao próprio Cristo. Não é incomum você encontrar em algumas obras teológicas, por exemplo, um capítulo sobre a salvação, um capítulo sobre Jesus Cristo e 7, 8 capítulos sobre o Espírito Santo e os seus dons. Mas aqui, olhando para olhando para Lucas, o Evangelho, olhando para Atos, capítulo 1 e 2, olhando para a profecia de Joel, não há como olhar para essas coisas e rapidamente não direcionar nossos olhos para a cruz de Cristo. Temos o Espírito Santo por causa de Cristo. Por isso, só nesta terceira parte da nossa confissão, eu me refiro ao credo apostólico, é que mencionamos o Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo se apresenta nas Escrituras, no que podemos chamar de economia da salvação. A Escritura aponta para isso, que a presença e a obra do Espírito Santo em nós é fruto da promessa de Deus cumprida em Cristo. Então, confessamos, creio no Espírito Santo. Estamos dizendo, eu creio que Deus cumpriu sua promessa, me dando seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não nos foi dado para tirar a centralidade de Cristo. Pelo contrário, o Espírito Santo nos foi dado para que fique evidente, claro e mantida a centralidade de Cristo. O Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir a Cristo, para que nós o amemos, para que nós confiemos nele, para que nós nos agarremos à sua justiça, à sua perfeita obediência, ao poder da sua morte, ao poder da sua ressurreição. O Espírito Santo não chama a atenção para si mesmo. Se o Espírito Santo tivesse um braço, o braço do Espírito Santo sempre estaria apontado para Cristo. Então, por que ele nos foi dado? Qual o objetivo de Cristo nos dar o Espírito Santo? Podemos perguntar, será que Cristo queria nos dar o Espírito Santo para nos encher de emoções? Ou talvez para nos levar a fazer coisas como pular, rodar, jogar-se no chão, entortar as mãos para trás ou dar gritos desconexos? Não. Lhes garanto. Isso, se nós formos tolos o suficientes, nós podemos fazer sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado à igreja, não para que possamos extravasar as nossas emoções e depois dizer, isso é obra do Espírito Santo. Ele não nos foi dado para promover desordem no culto. Não. Então, para que ele nos foi dado? Assim como o Espírito Santo era derramado na antiga aliança para capacitar certos crentes para exercerem seu ofício, ele também agora nos foi dado para cumprirmos os nossos ofícios. Como nós já ouvimos e aprendemos no dia do Senhor de número 12, em Cristo recebemos os 3 ofícios.
Em Cristo, como acabei de ler, 1 Coríntios 1, 22 e 23, Deus nos ungiu. Somos ungidos assim como o próprio Cristo. Tal como a imagem do Salmo 133, que fala sobre Arão e diz sobre o óleo precioso que é derramado, o óleo da unção, de ser ungido para servir, foi derramado na cabeça de Arão, correu pela sua barba e foi até a gola de suas vestes, chegando ao seu corpo. Esta imagem serve como ilustração do que Cristo faz por nós. Cristo cheio do Espírito Santo, Cristo que morreu e ressuscitou, dos altos céus, derrama aquilo que ele tem sobre a sua igreja. E aqui lemos que os apóstolos receberam o Espírito Santo para serem testemunhas. E com base nesse testemunho dos apóstolos, agora também nós somos testemunhas de Cristo neste mundo, para dizer o que Jesus fez e faz para a salvação de pecadores tão miseráveis como nós. Foi para que os apóstolos fossem testemunhas eficazes que Jesus disse aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. É o poder para testemunhar, não para fazer loucuras. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não tem nada mais claro do que isso. O poder do Espírito Santo é para anunciar a Cristo, é para dar testemunho da obra salvífica de Cristo. Então, se nos perguntamos como os discípulos conseguiram cumprir o imperativo de fazer discípulos, testemunhando de Cristo para o mundo do seu tempo, de maneira tão eficaz, eles conseguiram. A resposta é: eles foram capacitados pelo Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo nos concede é o poder para, como profetas, sacerdotes e reis, darmos testemunha de Cristo diante deste mundo. Isto significa que o poder do Espírito Santo é o poder operante não somente na pregação, mas o poder operante nas nossas vidas, nas nossas conversas, na evangelização, para tudo aquilo que fizermos em um desses três ofícios que recebemos em Cristo. Então, meus irmãos, nós só podemos cumprir qualquer obra, qualquer ofício e qualquer ofício especial dos nossos dias, como servir como presbítero, diácono ou ministro da palavra, mas também como pais e filhos, como líderes em nosso lar, a nossa vocação nesse mundo, ou qualquer outra tarefa que Deus nos dá para realizá-la em nome de Cristo e para a glória de Deus. Só podemos cumprir isso de maneira eficaz se o Espírito Santo nos capacitar. Então devemos glorificar a Deus. O Pai cumpriu a sua promessa e Cristo cumpriu sua obra, e temos recebido do Pai e do Filho o Espírito Santo para que possamos ser, como diz a confissão belga, membros vivos do corpo de Cristo. Membros vivos, lembre-se disso, membros vivos. Além disso, confessamos por meio do Espírito Santo que participamos de Cristo e de todos os seus benefícios. Isto é, que por meio do Espírito Santo, nós desfrutamos de todas as bênçãos da salvação. Portanto, todas as bênçãos da salvação e todos os dons presentes na igreja são bênçãos e dons de Cristo, que Ele nos concede derrama através do Espírito Santo que nos foi dado. Agora notem bem, essa promessa já se cumpriu. Cumpriu-se no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado não somente sobre os apóstolos, mas sobre toda a igreja. Por isso, agora nós não precisamos
orar mais uma vez e nos trancar a algum lugar e de novo dizer: ó Senhor, nos dê um novo Pentecostes. Não precisamos pedir para que o Espírito Santo nos seja dado, porque ele já nos foi dado. Irmãos, que grande bênção. Deus cumpriu sua promessa e deu o seu Espírito Santo a todo o seu povo. Todos nós que colocamos a nossa confiança em Cristo, temos, sem dúvida, o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a igreja no dia de Pentecostes. E como é bom saber que o Espírito Santo que nos foi dado continua aplicando a obra de Cristo à nossa vida. E que Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos anima. Amados irmãos, não estamos sozinhos. O Senhor Deus está conosco, o Espírito Santo, e não nos deixará. O Espírito Santo é a garantia fiel de que Deus cumpre suas promessas. Cumpriu esta anunciada em Joel e cumprirá todas as demais. Então chegará o dia, como vimos no domingo passado, em que Cristo voltará. E a obra da salvação, na qual o Espírito Santo nos aperfeiçoou agora, chegará à sua conclusão. Glória ao Deus Pai, ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a salvação vem de Deus. Ele prometeu, Ele realizou, e agora está em nós como selo e penhor de que somos de Cristo quando Ele voltar. Amém.